Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo à correção da terceira versão do Gelé Quiz do ciclo clínico, só que agora as questões difíceis. Vamos nessa? A primeira delas fala de um homem de 50 anos, branco, que está na emergência com uma queixa de dor na orelha esquerda, que está vermelha, mas que está poupando o lóbulo, como mostra nessa foto. Essa informação é muito importante, porque a gente vai ver que essa patologia afeta principalmente estruturas cartilaginosas, e no lóbulo da orelha não tem cartilagem, como o resto. Beleza. Além disso, ele relata também uma queixa de déficit auditivo, ele está ouvindo mal, ele tem uma hipoacusia e hipogeusia associada à rinorreia, ou seja, além do déficit auditivo, ele tem um déficit paladar, o nariz está escorrendo e tem artrite de tornozelo esquerdo. Então parece um caso bem florido que afeta diversas estruturas corpóreas. E realmente, pessoal, como a gente vai ver aqui, essa doença é uma patologia que afeta principalmente tecidos cartilaginosos, como orelha, poupando o lóbulo, nariz, principalmente ponte nasal, traqueia, articulações e também não só estruturas cartilaginosas, como estruturas ricas em proteoglicanas, como os olhos, o coração, os rins e os vasos sanguíneos. Beleza. Então a gente vai ver aqui, na letra A fala que nessa condição, o acometimento crônico da orelha pode dar um aspecto em couve-flor. Na B, que essa patologia afeta estruturas cartilaginosas, poupando olhos e coração. Opa, a gente já aprendeu que isso é falso. Que é uma doença familiar que afeta principalmente crianças e raramente se manifesta na meia-idade. Quando tem surdez, é do tipo de condução somente. E letra E, que as manifestações clínicas não auxiliam no diagnóstico. A gente só fecha por biópsia. Então, pessoal, vamos revisar aqui. A policondrite recidivante, como eu já te falei, ela não afeta só estruturas cartilaginosas, mas sim estruturas também ricas em proteoglicanas. Então, a gente sabe que a letra B está incorreta, porque o coração é rico em proteoglicana e pode sim ser afetado na policondrite recidivante. Além disso, a gente sabe que é uma doença que pega aí os 30, 60 anos de idade, principalmente a galera com 50 anos ali. É raro na faixa pediátrica. Então, ó, é uma doença familiar que afeta principalmente crianças? No way, nem perto disso. É muito mais comum lá perto dos 50 anos de idade, apesar de ter raros casos na faixa pediátrica. Beleza. A surdez é bem interessante porque realmente, pessoal, pensa comigo, se você tem uma orelha inflamada, essa inflamação, esse edema, pode obstruir o conduto auditivo. Então, por uma obstrução mecânica mesmo, como se fosse um tumor crescendo ali ou um objeto estranho, né, essa inflamação ela tampa, ela evita que o ar chegue até o tímpano, gere a sua vibração, que vai repercutir nos ossículos, que vai ser transduzido o sinal. Beleza, audição como a gente conhece. Mas esse motivo, principalmente, é mecânico, é uma inflamação, ou seja, uma surdez de condução, mas também pode ter uma inflamação nos nervos auditivos. Então, isso pode ter também um componente neurosensorial. Então, não é correto falar que é sempre do tipo de condução. Sem dúvida, é bem mais comum, mas não é exclusivo. Beleza. E a gente vê aqui também que as manifestações clínicas não auxiliam no diagnóstico. Sempre que vocês verem uma questão que é de clínica médica e está falando que a manifestação clínica não ajuda em nada para o diagnóstico, já começa a suspeitar disso, tá? Tudo bem, realmente tem patologias que a gente fecha o diagnóstico por biópsia, mas o critério diagnóstico da policondrite recidivante é principalmente baseado na clínica. Então a letra E está completamente incorreta. Sobrou então a letra A, que de fato fala que o acometimento crônico dá uma orelha em couve-flor, como a gente vê nessa imagem. Por isso é realmente o gabarito da questão. Percebam que nessa fase mais crônica, a vermelhidão e o edema saíram um pouco de cena e gerou um aspecto mais fibrótico, mais crônico mesmo, daquela orelha que agora está deformada. Na próxima questão, a gente vê um paciente do sexo masculino que trabalha em indústria de bateria e apresenta dor abdominal intensa, fadiga com sono excessivo, cefaleia, dores articulares e dores musculares. Relata que seu colega de trabalho apresentou no passado as mesmas manifestações e posteriormente evoluiu com anemia, escurecimento gengival e nefropatia. Ele quer que você marque a opção correta sobre esse caso. Gente, está nítido aqui que é um caso de alguma coisa relacionada ao trabalho. E se está falando que o cara trabalha numa indústria de bateria e que o colega teve sintomas parecidos, você tem que imaginar algo relacionado à bateria. Realmente se torna uma questão difícil não por abordar a ABCDE com pegadinhas ou com dados complexos. Não,
É até uma questão tranquila, desde que você estudasse a intoxicação por chumbo, que não é um dos temas mais comuns da prática médica, mas que é importante que o médico conheça. Até porque essas indústrias de bateria, elas tinham muito chumbo, então essa intoxicação, ela é presente nesse tipo específico de trabalho, assim como em outras coisas, por exemplo, que já já a gente vai citar. Mas vamos dar uma lida aqui nas opções. O diagnóstico mais provável é uma desordem hereditária que pode ser manejada por flebotomia periódica. Outros fatores de risco incluem exposição à tinta, à água contaminada e à gasolina. Efeitos neuropsiquiátricos são extremamente atípicos, sendo a cefaleia provavelmente um achado não correlacionado. Mesmo em estágios avançados, a mortalidade é baixa, apesar de proporcionar certa morbidade. Nessa condição, a anemia ocorre mais frequentemente nos estágios precoces e por um motivo único, ou seja, unifatorial. Pessoal, a gente vê que realmente essa intoxicação por chumbo, ela vai dar vários sintomas nesse paciente. Inclusive, está lá a cefaleia, dor muscular, dor articular, sono excessivo, fadiga, dor abdominal intensa, nefropatia, escurecimento gengival, né, aquelas famosas linhas de Burton, né, que são achados mais crônicos dessa patologia, assim como está relatado no caso. Então, tem vários sintomas que podem acontecer. Só que, pessoal, quando a gente analisa letra por letra, opção por opção, a gente vê que a opção A, ela não está falando de nada relacionado a chumbo. Ela está falando de uma doença relacionada ao ferro. Ela está querendo dizer, está querendo te induzir a achar que esse cara tem hemocromatose hereditária e que realmente é manejada por flebotomias, ou seja, na hemocromatose, como é um aumento de ferro genético, né, o intestino absorve ferro demais, esse paciente vai ter muito ferro espalhado pelo corpo, inclusive na corrente sanguínea. Por quê? Porque a hemácia é o grande reservatório de ferro. Se você tem muito ferro na hemácia, se você tem hemocromatose, você vai fazer flebotomias, ou seja, tirar sangue periodicamente para reduzir esse nível de ferro. É uma das modalidades principais terapêuticas. Mas ó, é intoxicação por chumbo, não tem nada a ver com o ferro. Flebotomia não é uma técnica terapêutica de primeira linha, como é lá na hemocromatose, tá? Então, não tem nada a ver com essa questão. A opção A nitidamente está incorreta. A B está falando que tem outros fatores de risco. Então, realmente, indústria de bateria é um fator de risco para intoxicação por chumbo, mas tem outros também, como exposição à tinta, exposição à água contaminada, exposição à gasolina. Realmente, pessoal, esses fatores de risco eram muito mais comuns antigamente, né? As tintas tinham muita tinta com base em chumbo, né? Hoje em dia é mais raro isso, mas ainda acontece. Inclusive em grandes terremotos que destroem várias casas, existe uma elevação do chumbo no solo e pode contaminar, inclusive, comidas, né? Inclusive lençóis freáticos, pode ter água contaminada. A gente vê também que alguns tipos de gasolina têm chumbo na composição. Realmente, carros comuns são um pouco mais atípico, mas a gente vê ainda em carros de corrida, a gente vê ainda em avião. Então, realmente, esse tipo de trabalho, esse tipo de exposição pode elevar o chumbo. E a gente sabe que, é claro, não é qualquer elevaçãozinha de chumbo que vai dar sintoma, né? Uma elevação de chumbo acima de 5, a gente já vai falar que está alto, né? Acima de 10, a gente vai falar que já está com uma intoxicação por chumbo e acima de 10 com sintomas é um envenenamento pelo chumbo. Beleza. Então a gente vê que a opção B, por enquanto, está correta, porque esses também são outros fatores de risco, são outras formas de se expor a essa substância. Se o H, a questão que é a opção correta, a letra B já parece um excelente candidato. Mas vamos ler as outras? C. Efeitos neuropsiquiátricos são extremamente atípicos. Bom, a gente já para de ler por aí, porque, gente, não são atípicos, né? O paciente tem distúrbio psiquiátrico, alteração, inclusive, de humor, depressão, cefaleia, uma fadiga, inclusive, que pode ser oriunda de uma lesão do sistema nervoso. Esse paciente pode ter várias sintomatologias, inclusive déficits neurocognitivos a longo prazo. Então, existem manifestações pela intoxicação por chumbo que dão déficits neuropsiquiátricos mais agudos e outras, principalmente, mais crônicas. Então, ó, extremamente atípico? Não. Inclusive, a cefaleia é um desses déficits neuropsiquiátricos. A letra D fala que mesmo em estágios avançados a mortalidade é baixa. Gente, mesmo que você não saiba muito de intoxicação por chumbo, pensa, é um metal pesado que está na sua corrente sanguínea se espalhando por vários tecidos. Você acha mesmo que em estágios avançados de muito chumbo na corrente sanguínea a mortalidade vai ser baixa? Não. Tanto pelo bom senso quanto por estudos, a gente comprova que realmente a mortalidade é elevada em estágios avançados da doença. Então a letra D está incorreta. A letra E fala que a anemia ocorre mais frequentemente nos estágios precoces e é unifatorial. Ela está completamente errada, porque a anemia ela acontece quando o chumbo já está bem
elevado, não acima de 5, não acima de 10, mas acima geralmente de 80, em estágios mais avançados da doença. E a anemia não é por um motivo único, a anemia é multifatorial. Então você pode ter uma anemia, por exemplo, porque o chumbo elevado, ele atrapalha o funcionamento de certas enzimas que ajudam na síntese da hemoglobina. Não só isso, ela também, esse chumbo elevado, ela pode gerar uma fragilidade da membrana da hemácia. Isso pode gerar uma hemólise. Além disso, alguns postulam que o chumbo aumentado pode atrapalhar o funcionamento, a produção da eritropoetina pelo rim, gerando uma redução do estímulo da fábrica de sangue, que é a medula óssea. Então, por vários motivos, pode ocorrer anemia, principalmente em estágios mais avançados. Então, por isso, o gabarito de fato é letra B, que contempla os fatores de risco de exposição. A questão C já fala de um outro assunto. A gente entra aí um pouco na reumatologia, falando de doença artrite psoriática. Gente, a gente sabe que a artrite psoriática é uma patologia inflamatória autoimune lá da reumato, que está obviamente associada a uma doença inflamatória autoimune cutânea, que é a psoríase. E ela pode se manifestar de diversas formas. Geralmente vai dar muita manifestação articular, tanto é que é artrite psoriática. Então pode dar dor, pode dar rigidez e pode ter vários padrões de artrite diferentes. E é isso que a questão aborda, somente isso. Você só precisava saber quais são os padrões de acometimento de articulação na artrite psoriática. É basicamente isso. Porque se tem A, B, C, D, E, uma delas não vai ser um padrão típico. Vamos dar uma lida? A. Espondiloartrite, incluindo sacroileite e espondilite. Essa é uma das formas de apresentação clínica da artrite psoriática. Lesão de coluna, dando muita sacroileite, né, coluna e quadril, e espondilite. Perfeito. B. Artrite mutilante, caracterizada por inflamação articular que destrói e deforma. Realmente, isso é clássico. A gente vê, inclusive, aquele dedo em telescópio, né, que tem uma destruição articular, que inclusive o dedo se desprende, né, parece que ele fica até maior, ele tem aquela alteração em telescópio. Beleza. Então isso pode acontecer também na artrite psoriática. É um pouco mais incomum, mas acontece. C. Poliartrite simétrica similar à artrite reumatoide. Isso é clássico. Essa é uma doença que faz diagnóstico diferencial com artrite reumatoide. É claro que as manifestações cutâneas não são proeminentes na artrite reumatoide, não é isso o típico quadro clínico da artrite reumatoide, mas as manifestações articulares podem se parecer muito, inclusive acometendo lá as interfalangianas de forma simétrica, um padrão parecido com a AR. A letra D fala de uma oligoartrite de distribuição assimétrica, ou seja, um acometimento de menos que 5 articulações espalhadas pelo corpo que não respeitam um lado e o outro de forma igual, ou seja, é assimétrico. E é verdade, isso também é uma forma de apresentação clínica da artrite psoriática. Então a gente já sabe que a letra D também está correta. Só pode ser a letra E, que fala de uma monoartrite de quadril associada a uma luxação atlantoaxial. Então você misturou duas coisas, né? A luxação, a monoartrite quadril e a luxação atlantoaxial que pode estar presente lá na artrite reumatoide. Então, gente, a letra E não é, nem de perto, uma forma de apresentação clássica da artrite psoriática. Por isso, ela é o gabarito da questão. Aqui na questão 14, a gente já vê das neoplasias endócrinas do pâncreas, aquelas doenças tumorais que geralmente vão produzir substâncias, que às vezes são inclusive hormônios. A gente vê, por exemplo, as neoplasias endócrinas do pâncreas produzindo insulina, o famoso insulinoma, glucagon, o famoso glucagonoma, peptídeo vasointestinal ativo, o vipoma. Então tem várias doenças, gastrina no gastrinoma, somatostatina no somatostinoma, então existem vários tipos tumorais diferentes. E a questão é que você marca a opção falsa. Geralmente são tumores raros, de crescimento lento e que secretam substâncias. Perfeito, é exatamente isso. Em 50% dos casos ou mais, tumores são não funcionantes. Então, gente, isso aqui é um ponto extremamente importante. Realmente, a gente vê que existem muitos tumores nessa classificação das neoplasias endócrinas do pâncreas que secretam substâncias que não são funcionantes. Então, realmente, a maioria secreta, mas grande parte secretam coisas que não são hormônios, não são insulina, somatostatina, glucagon. Não, são substâncias como cromoagrinina, alguns peptídeos, algumas coisas que não vão gerar repercussão clínica. Então esse paciente ele até pode ter clínica num tumor endócrino do pâncreas que não secrete hormônio, mas a clínica disso vai ser
por expansão. Então, aquele tumor que vai comprimir, dando alguma manifestação oriunda de uma compressão nervosa, uma compressão gástrica, é por isso, uma dorzinha abdominal, não por alterações hormonais na circulação periférica. Beleza. Então, a letra B também está correta. Grande parte desses tumores não são funcionantes. A letra C fala que a pancreatite crônica e algumas endocrinopatias hereditárias são fatores de risco. Gente, isso é verdade. A gente sabe que existem alguns fatores de risco que são meio duvidosos, tipo cigarro, diabetes, e tem outros fatores de risco que são comprovados, como endocrinopatias hereditárias. Então, a neoplasia endócrina múltipla do tipo 1, a síndrome de von Hippel-Lindau, a esclerose tuberosa, várias doenças podem ser fator de risco para esse tipo de tumor. Não só elas, mas também a pancreatite crônica. O acometimento crônico a longo prazo do pâncreas pode predispor à formação desses tipos de tumores. A letra D fala de um tumor específico, que é o insulinoma. E, gente, pensa comigo, se a insulina está aumentada, a glicose tende a estar reduzida. Glicose reduzida pode dar hipoglicemia, lógico, essa é a definição, confusão mental, palpitação, tremor. Tudo isso aponta para o diagnóstico de insulinoma. Aumento da insulina, reduz a glicose e dá esse quadro clínico. Perfeito. E a letra E fala que eritema migratório necrolítico, queilite angular, anemia e trombose são sintomas típicos de um tumor chamado vipoma. Está perfeita essa questão, exceto pelo final dela, porque isso é um quadro clínico típico de glucagonoma. Então, lembra, o insulinoma produz insulina e dá baixa glicose, o glucagon faz meio que o oposto. Gente, esse glucagon aumentado, ele pode dar várias sintomatologias. E, inclusive, quando você ouviu falar no eritema migratório necrolítico, isso é bem específico, não é patognomoma, é uma coisa bem específico dessa condição, tá? Então, ó, essa questão está perfeita se falasse do glucagonoma, mas está falando do vipoma, que dá muita diarreia, da hipocloridria, da hipocalemia, não é o caso da questão. Beleza? Então aqui está falando do vipoma, o certo seria falar do glucagonoma. Por isso a opção E está errada, sendo o gabarito da questão. Perfeito. Para a gente finalizar, a gente tem a questão 15, que é um paciente de 40 anos, portador de LMA, e vai ao centro de hemoterapia realizar transfusão de hemácia. Ao final do procedimento, ele tem febre, calafrio, aumento de esforço respiratório, estertor crepitante e hipotensão arterial. Ao ser questionado sobre a coloração da urina, ele relata que estava normal. Então, não parece ter uma hemoglobina, uma hemácia aumentada na urina, dando uma coloração avermelhada nela. Não tem hematúria no caso. Beleza. Não parece ter pelo menos uma hematúria macroscópica. Assinale a alternativa incorreta sobre o caso. Outros achados possíveis seriam hipoxemia e cianose. Se trata da RFNH, que é a reação febril não hemolítica, cujo prognóstico costuma ser ruim. Nesses casos, devemos sempre interromper a transfusão, notificar o médico. A TACO faz diagnóstico diferencial, apesar de ter certas diferenças. E apesar de grave, essa patologia aí, que a gente não sabe qual é ainda, não costuma recidivar ou gerar sequelas permanentes. Então, gente, nesse caso clínico, a gente tem que observar que esse conjunto de sinais e sintomas pós-transfusão ou durante transfusão, nitidamente está falando para a gente de uma condição da hematologia, especificamente da hemoterapia, que são as reações transfusionais. Toda vez que você recebe sangue de uma pessoa diferente, que não é você está sujeito a diversas reações transfusionais. Claro, isso era muito comum antigamente, isso tem diminuído atualmente, mas existem ainda as reações, que são inclusive imunomediadas, que são às vezes impossíveis da gente excluir com 100% de eficácia. Então, mesmo um serviço completamente higiênico, que toma todas as medidas de testes laboratoriais, todos os cuidados, mesmo assim a gente sabe que esse paciente, esse receptor, ainda pode estar exposto à possibilidade de reação transfusional. Então, nesse caso aqui, quando a gente olha um cara que tem leucemia aguda, que está recebendo muita transfusão de hemácia e está tendo febre com calafrio, esforço respiratório, estertor crepitante e hipotensão arterial, isso gera a sensação de que é um caso meio grave e aponta para um diagnóstico específico que é raro, que é chamada trale. Então, gente, essa trale, ela é uma reação que acontece porque o receptor, ele acaba tendo os seus leucócitos atacados por anticorpos que estão vindo da bolsa do doador. Então, esses anticorpos anti-HLA, eles atacam os leucócitos do receptor.
E aí pode gerar diversas sintomatologias, principalmente oriundas daqueles leucócitos que estão residindo, que estão ali nos capilares pulmonares. Então, esse é o grande problema da tralha, porque dá essa síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, gera todo esse estertor crepitante, esse esforço respiratório, essa dispneia. Então, esse é o grande problema da tralha. Os pacientes podem morrer por conta disso, tem alta mortalidade. E aí ele fala que outros achados possíveis seriam hipoxemia e cianose. Claro que sim. A trale, por gerar esse desconforto respiratório agudo, ela pode dar hipoxemia, ela pode dar cianose. Beleza, tá perfeito. Então não pode ser o gabarito porque ele quer incorreta. Ele fala na B que se trata da reação febril não hemolítica. Gente, essa reação febril não hemolítica realmente parece em alguns leves aspectos com a trale, bem de leve, porque pode dar febre com calafrio e às vezes pode dar uma dispneia. Mas a gente vê que na prática é muito diferente uma condição da outra. A tralha é muito mais grave do que a reação febril não hemolítica. A reação febril não hemolítica, ela acontece inclusive por mecanismos bem diferentes, né? O problema não é os anticorpos do doador atacando o receptor, é na verdade os anticorpos do receptor degranulando, né, os leucócitos, gerando uma reação àquele sangue estranho, gerando inclusive aumento de citocinas pirogênicas, dando febre, e esse paciente vai se manifestar principalmente com febre. Às vezes pode ter calafrio, às vezes pode ter uma dispneia leve, mas esse é o quadro da RFNW. RFNH. Não é tão florido e tão grave como o da tralha. E, gente, a B fala que essa condição, que não é o diagnóstico, por isso já está errada, tem um prognóstico ruim, o que também é falso. A reação febril não hemolítica, dentre as reações imunes transfusionais, é uma das que tem melhor prognóstico. O paciente não vai a óbito, geralmente, por conta dessa condição. Tá? Então, realmente, a B está incorreta. A C fala que a gente deve interromper a transfusão e notificar o médico. Lógico que sim, né? Assim como qualquer reação transfusional, você sempre tem que interromper a transfusão, infundir soro, escrever isso no prontuário, informar ao médico. Então, tudo isso tem que acontecer nessas reações. Não importa qual seja, você vai parar a transfusão, vai evitar que aquele sangue continue entrando na circulação do paciente, vai infundir soro, vai escrever no prontuário, vai notificar esse médico. Então, tudo isso faz parte da terapêutica de todas as reações transfusionais. A letra D fala sobre uma outra condição que é a TACO. A TACO, a sobrecarga circulatória associada à transfusão, ela faz diagnóstico diferencial com a tralha. Não é por mecanismos fisiopatológicos similares, que são bem diferentes, inclusive isso aqui nem é uma reação imunomediada, isso aqui é por conta dessa volemia aumentada, ele está recebendo muito sangue, às vezes o paciente já tem comorbidade, já é idoso, já tem cardiopatia, já tem um pulmão lesado, comprometido por DPOC, o que for. Esse paciente ele vai ter uma sobrecarga volêmica e vai ter, por isso, uma dispneia associada, pode ter estertores crepitantes, pode ter sintomatologias parecidas com a trale. Mas, ó, não é tão mortal quanto, não é tão comum tanto, na verdade, taco é mais comum que a trale. E também a gente vê que não tem febre associada na taco, ao contrário da trale, que tem febre, e a diferença de pressão é bem notória, porque a trale costuma gerar hipotensão arterial, enquanto a taco, que é uma sobrecarga volêmica, vai dar hipertensão arterial, inclusive podendo ter estertores crepitantes e até mesmo B3. Beleza? E a letra E fala que, apesar de grave, não costuma recidivar ou gerar sequelas. Gente, isso é verdade. A trale, ela realmente é um problema de saúde grave, apesar de raro, mas não costuma recidivar, ela não costuma voltar a apresentar novamente e não costuma gerar sequelas permanentes. Então, se esse cara tiver trale e sair bem dessa condição, se passarem alguns dias e ele estiver bem clinicamente, isso muito provavelmente não vai gerar sequelas a longo prazo e não vai ter recidiva. Por isso, a questão que é a incorreta, sendo a B o gabarito, porque não é a reação febril não hemolítica, e sim não é, desculpa, não é reação febril não hemolítica, mas sim tralha. Fala pessoal, eu sou Dolores Souza, sou professora e curadora de pediatria do Jaleco e hoje a gente vai fazer a correção das questões da terceira fase do terceiro Jalequiz do Jaleco, né? A parte de pediatria. Então vamos lá. Bom, nossa primeira questão diz respeito a um bebê de 2 dias de vida com fenda palatina e que está tendo dificuldade para realizar o aleitamento materno sob livre demanda. A mãe refere que a criança não consegue realizar a pega adequadamente e fica irritada durante a mamada.
E aí pergunta qual orientação que a gente pode fazer para auxiliar, né, na alimentação desse bebê. Bom, esse é um bebê com fenda palatina, né? Aqui também tem um lábio leporino. A gente sabe que esses bebês, pela malformação que eles têm, né, da parte orofacial, eles apresentam maior dificuldade no aleitamento materno e, na verdade, também com outras formas de alimentação, além de apresentar um risco aumentado para broncoaspiração e para otite média aguda, porque o alimento ele pode entrar, vamos dizer assim, pela fenda palatina e seguir pela tuba auditiva para os ouvidos do bebê. Então, é um bebê que vai ter riscos de complicações associadas à amamentação, ao aleitamento. E aí, uma das opções que às vezes as pessoas acham que pode ser interessante é o uso da mamadeira para facilitar a pega desse bebê, mas a gente precisa lembrar que a mamadeira, né, a maneira como o neném mama a mamadeira é diferente da maneira como ele pega, né, como ele faz a sucção do seio materno. E a mamadeira, ao contrário, ela protege menos a tuba auditiva do que o seio materno, porque quando o bebê suga a mamadeira, ele não faz a vedação da tuba auditiva durante a deglutição. Então, as mamadeiras elas já estão associadas a um risco aumentado de otite média em bebês, principalmente se o bebê fica deitado e a gente dá a mamadeira deitado. E para bebês com fenda palatina também não vão ser uma opção interessante, porque também podem aumentar o risco de broncoaspiração, né? O bebê pode acabar assim, se embolando ali na hora de mamar a mamadeira e pode acabar tendo risco maior de broncoaspiração, principalmente bebês com fenda palatina. Então, a mamadeira, a princípio, não é um bom recurso para a gente orientar para essa família. Em relação à gastrostomia, né, ou as sondas orogástricas, elas podem ser utilizadas, contanto que o bebê tenha outras indicações além da fenda palatina para o uso delas, né? Então, a gente não recomenda de rotina nem a realização de gastrostomia, nem o uso de sondas orogástricas pelo bebê ter fenda palatina. A gente consegue ajudar a alimentar esse bebê de outras formas. E uma dessas formas é mantendo o aleitamento materno, né, mantendo a amamentação, e preferenciando essa posiçãozinha aqui da nossa apresentação, que é a posição ortostática ou a posição do cavaleiro para o bebê mamar, em que ele fica como se fosse um cavaleiro mesmo, fica sentadinho, ele mama em pé entre aspas. Isso facilita a diminuição, quer dizer, melhora o risco, né, diminui o risco dele broncoaspirar, ele também de ter refluxo do leite para as tubas auditivas e posteriormente otite média. Então, essa é a posição que os bebês em geral mais toleram, é a posição que diminui o risco de broncoaspiração e é a posição que a gente sempre tem que preferenciar para bebês com fenda palatina. A posição habitual, que é essa daqui, né, que o bebê fica mais deitadinho, também pode ser utilizada. Mas, pelo que o enunciado da questão está falando, provavelmente a mãe deve estar amamentando nessa posição e o bebê está ficando irritado, porque pode estar se engasgando, pode estar né, não tendo muita facilidade para sugar o leite materno. Essa posição, então, está mais associada à broncoaspiração e também à otite média, né, a ocorrência desse refluxo pela tuba auditiva e ocorrência de otites médias. Então, também não vai ser uma posição tão boa assim para bebês que tenham fenda palatina. Então, na resolução da nossa questão, a nossa resposta correta vai ser a letra C. A gente tem que orientar a mãe a preferir a posição ortostática, que é a posição de cavaleiro, para a realização do aleitamento materno, uma vez que nessa posição essas crianças conseguem se adaptar melhor. Lembrar que fenda palatina não é critério para a gente suspender o aleitamento materno, tá, galera? A gente sempre vai priorizar o aleitamento materno quando possível nesses bebês. Só uma observação, na letra D, ele fala que não se deve recomendar nenhum tipo de complementação à amamentação, mesmo nos casos de perda de peso ou ganho de peso insuficiente da criança. A gente sabe que esses bebês têm dificuldade de aleitamento, de amamentar, né, do aleitamento materno, mais do que os outros, e eles podem sim cursar com dificuldade de ganho de peso ou mesmo perda de peso. Então, em algumas situações, a gente pode sim indicar complementação, né, seja ou com leite humano ordenhado, se for disponível, ou com uma fórmula artificial, para que esses bebês consigam ganhar peso adequadamente. Nessas situações, a gente sempre vai preferir utilizar um outro método de oferta daquele leite que não seja a mamadeira. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, seringa dosadora, copinho, que é o melhor de todos, colher dosadora. Então, a gente tem algumas opções aí para ofertar o leite para o bebê
além da mamadeira, e a gente sempre tem que preferenciar, tá? Então também não é contraindicado a gente fazer uma fórmula, alguma outra coisa para um bebê que esteja com ganho de peso ruim nessas situações, tá certo? Vamos para o número 2. Número 2 diz sobre uma criança de 1 ano e 2 meses, do sexo masculino, que vai para a emergência com um quadro de irritabilidade e choro inconsolável, iniciado há cerca de 5 horas, então um quadro agudo. A mãe refere que a criança apresenta choro intenso e flexão de membros inferiores em direção ao abdômen por cerca de 10 minutos e vômitos que ocorrem logo após os episódios de irritabilidade. Após os episódios, a criança fica mais calma e esses episódios recorrem a cada 30 minutos. Nega a febre e refere também que a criança apresentou um episódio de evacuação com sangue e muco. Então, essa questão, ela quer que a gente diga, a partir desse quadro clínico, a gente precisa identificar o que é que essa criança tem e, a partir desse nosso diagnóstico, né, quais dessas opções estão corretas. Então, provavelmente que essa criança tenha um quadro de invaginação intestinal. A invaginação intestinal, ela é a ocorrência, ou é também chamada de intussuscepção intestinal, né? Mas é como o nome já diz, né, um pedaço do intestino que invagina no outro, ele entra no outro. Durante uma peristalse, parte desse intestino entra no outro e acaba fazendo uma obstrução intestinal. Então, a clínica do paciente vai ser de obstrução intestinal. Em geral, as crianças ficam muito irrequietas, assim, muito irritadas, muita dor abdominal. Esse quadro da flexão das perninhas junto do abdômen também é um quadro bem sugestivo, né, que é uma tentativa de alívio ali da cólica. E, em geral, o quadro costuma acontecer assim mesmo. A criança fica irritada, irritada, irritada enquanto está com a dor. Normalmente é a hora que está tendo alguma peristalse, alguma coisa ali naquele intestino. E aí, daqui a pouco, a dor para, a criança calma e fica bem. Aí, daqui a pouco, volta a dor, a criança volta a ficar irritada e ela fica bem. É claro que conforme o tempo vai passando, o quadro vai piorando e aí a criança não vai ter mais esses episódios de ficar bem, né? De ficar sem dor. Mas no início é exatamente assim. A criança pode ter vômitos, caracterizando um quadro obstrutivo, né? Um quadro de obstrução intestinal. E a diarreia ou as fezes com sangue e muco é tipicamente classificada, né, como diarreia ou fezes em geleia de framboesa ou de morango. E é exatamente isso, são fezes que estão misturadas ali com muco e sangue, dão esse aspecto de geleia, tipo de gelatina. E ela é quase patognomônica de invaginação intestinal. Mas a gente tem que lembrar que nem todas as crianças com invaginação intestinal vão ter esse tipo de diarreia. Ao contrário, poucas vão ter, mas quando ela se apresentar, você precisa pensar em invaginação intestinal. Então, qual é o quadro mais comum de vaginação intestinal? Em geral, as crianças estão entre 6 e 30, aqui tá errado, tá, gente? É 6. Entre 6 e 36 meses de idade, é a idade de pico para a ocorrência da invaginação intestinal. Ela costuma ter um caráter idiopático, ou seja, não nessa faixa etária não é comum ter alguma coisa ali no intestino que propicie a ocorrência da invaginação intestinal. Em geral, não tem nada ali que propicie essa ocorrência, é uma ocorrência realmente idiopática. E a forma mais comum é a forma ileocólica. O que isso significa? Que o ilho entra dentro do cólon, dentro do seco. Então, para essa faixa etária, é a forma mais comum de apresentação. Como é que vai ser o tratamento e o diagnóstico? O diagnóstico a gente pode usar a ultrassonografia de abdômen, é o exame melhor que a gente tem, tá? Para poder fazer o diagnóstico de intussuscepção intestinal. Em relação ao tratamento, a gente vai ter o tratamento conservador, que é feito com enema, que pode ser um enema hidrostático, né, com líquido, ou pneumático, com ar. E você vai usar aquele enema pela região distal do intestino, fazendo uma pressão e facilitando que se desfaça, né, aquela intussuscepção, que se desfaça a invaginação. Como se você empurrasse o intestino e ele consegue sair. Então, esse vai ser o tratamento mais indicado, mais utilizado. Só que o paciente precisa estar estável, tá, gente, para fazer esse tratamento. Então, ele não pode ter peritonite, ele não pode ter clínica de obstrução mais importante, ele tem que estar bem. Preferencialmente, tem que ser uma invaginação do tipo ileocólica. Então, se ele corresponde a todos esses requisitos, você pode tentar um tratamento conservador que vai ser realmente mais utilizado na prática. Agora, algumas situações vão indicar o tratamento cirúrgico. Então, por exemplo, o paciente que está instável, o paciente que tem peritonite, ou até mesmo o paciente que tentou o tratamento conservador e não foi eficaz. Então, nesses pacientes, a gente vai reservar o tratamento cirúrgico, mas não é o mais comum da gente utilizar para tratar esses pacientes. Em relação aos antibióticos,
Os antibióticos, eles não são usados rotineiramente para tratar intussuscepção intestinal, mas eles podem estar indicados em pacientes que precisem realizar procedimentos cirúrgicos, tá certo? Então, com relação às nossas respostas, a resposta incorreta vai ser a letra C, que diz que todas as crianças com esse quadro devem ser encaminhadas para tratamento cirúrgico. A gente viu que não, que a maioria vai ser por tratamento conservador, tá? Todas as outras alternativas estão corretas. Número 3. Com relação aos exames laboratoriais, durante o manejo de criança com suspeita de dengue, classificada como grupo D, assinale a alternativa que não está indicada obrigatoriamente, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, ele quer saber qual desses exames não está indicado de rotina para o tratamento, para o diagnóstico e manejo do dengue tipo D. Então, a gente vai usar como referência esse manual, que é o Manual do Ministério da Saúde sobre dengue de 2016. É um manual que é o último, que a gente sabe, pelo menos, e ele dá informações para o tratamento e manejo de dengue de pacientes tanto adultos quanto pediátricos. Então, a gente sabe que o Ministério da Saúde, ele divide os grupos de dengue em 4 categorias, sendo o grupo D aquele dos pacientes mais graves, pacientes que estão instáveis hemodinamicamente ou com choque, sangramentos importantes, comprometimento grave de órgãos, e são os pacientes que vão necessitar muitas vezes de leitos de UTI. E aí, quais são os exames que a gente precisa para manejar esse paciente? Bom, pelo Ministério da Saúde, os pacientes com dengue grupo D devem ter necessariamente realizados hemograma completo, albumina sérica, transaminases, e a gente precisa confirmar a dengue. Embora o exame confirmatório da dengue não seja utilizado para o manejo, você começa a tratar independente desse diagnóstico, mas é importante que se tenha a confirmação de dengue até para fins epidemiológicos. E aí o exame confirmatório ele pode ser tanto por PCR, isolamento viral, se o paciente tem menos de 5 dias de evolução de doença, ou por sorologia, se o paciente tem mais de 5 dias de evolução de doença. Então, quer dizer, esses são os obrigatórios. Dependendo da situação, dependendo do seu paciente, você pode fazer alguns outros exames, como glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria arterial e o tempo de protrombina. Então, esses daqui não são obrigatórios, eles vão ser realizados de acordo com o seu paciente. Então, nas nossas alternativas, a que não é obrigatória é a gasometria arterial. Mas, assim, isso está lá no texto, Na prática, a gente, muito provavelmente, um paciente chocado, um paciente com dengue tipo D, a gente vai acabar fazendo uma gasometria arterial. Mas, pela definição, pelo protocolo, a princípio não é exame que tenha que ser realizado obrigatoriamente. Esse era o X da questão, tá bom, galera? Questão difícil mesmo. Então, agora vamos lá para o número 4. Número 4 é a respeito de profilaxia para tuberculose em recém-nascido. Então, você está no ambulatório de infectologia e atende a pequena Júlia, de 15 dias de vida. A Júlia nasceu de parto vaginal, com idade gestacional de 38 semanas e 3 dias, e durante a internação para o parto, sua mãe foi diagnosticada com tuberculose pulmonar com BAR positivo, ou seja, bacilífera. A criança, apesar de ter sido considerada exposta à tuberculose, foi vacinada com a BCG. Então, qual é a orientação do Ministério da Saúde para o caso? Esse é um caso difícil porque ele foge um pouquinho do que a gente vê no dia a dia. Como é que é o protocolo do Ministério da Saúde? Também foi tirado desse manual aqui do Ministério da Saúde, tá, de 2019, que é o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil. Também fala sobre pacientes adultos e pediátricos. E como é que a gente vai fazer normalmente, como é que é o segmento de um paciente e que a mãe, de um recém-nascido, que está coabitando, pode ser a mãe, o pai, qualquer pessoa que habite com um paciente bacilífero, com outra pessoa bacilífera. A gente, nesses casos, não faz BCG, tá? A gente vai começar a quimioprofilaxia primária, usualmente com H, que é isoniazida, mas também pode ser feita rifampicina. Então, a gente vai começar a usar o tratamento, a profilaxia no bebê. Quando o bebê tem 3 meses, a gente vai fazer a prova tuberculínica, que é o PPD. Se esse PPD for maior ou igual a 5 milímetros, a gente vai completar o tratamento com a quimioprofilaxia por mais 3 meses, se for isoniazida, ou por mais 1 mês, se for rifampicina.
E nesse caso, a gente não vai vacinar o bebê, a gente vai completar os 6 meses, né, da isoniazida, por exemplo, e a gente não vai vacinar o bebê porque supõe-se que o bebê já tem uma resposta imune contra o bacilo, né, contra o micobactério tuberculose. Então, a gente não vai tratar. Agora, se esse bebê com 3 meses de idade fizer a prova tuberculínica e essa prova for menor que 5 milímetros, a gente vai suspender o tratamento e aí a gente vai vacinar o bebê contra a BCG, porque a princípio ele não vai ter imunidade. Então, esse é o protocolo que a gente sempre tem que fazer quando a gente se depara com um bebê recém-nascido que nasceu ou que tem contato com alguém que seja bacilífero. Só que no nosso caso, o bebê inadvertidamente recebeu a BCG. E aí, o que a gente faz? Segue o protocolo igual ou não? Então, vamos ver. Se fez a BCG de forma inadvertida, a gente vai, nesse caso, manter a isoniazida direto por 6 meses e a gente não vai fazer o PPD. Por quê? Porque a BCG ela vai atrapalhar a nossa avaliação do PPD, né, da prova tuberculínica. Então não adianta você fazer a prova tuberculínica nesse caso, né, porque o bebê já foi vacinado com a BCG. E aí, nesse caso, a gente vai fazer todo mundo 6 meses, como se a gente considera como se o bebê tivesse necessidade mesmo de usar os 6 meses do tratamento. Nesse caso, a gente precisa repetir ou avaliar individualmente a necessidade de repetir a BCG, porque a isoniazida ela é um antibiótico bactericida, então ela pode interferir com a imunidade da BCG e aquele bebê pode não ter imunidade para a BCG e você necessita revacinar. O protocolo ele não dá assim indicações muito precisas de quando você revacina ou não. Então, nesses casos, é bom conversar com um pneumologista pediátrico, né, avaliar cada caso individualmente para avaliar se precisa revacinar ou não. Então, vamos voltar para a nossa questão. Vamos ver aqui as nossas letras. Letra A, não é necessária nenhuma conduta adicional, uma vez que a criança já foi vacinada para BCG. A gente viu que não, né? Todo bebezinho, todo recém-nascido contactante de paciente bacilífero precisa ser, sim, avaliado e ter condutas adicionais. Iniciar e manter a isoniazida por 3 meses sem necessidade de realização de prova tuberculínica, a gente viu que não. Iniciar e manter a isoniazida por 3 meses, realizar a prova tuberculínica após. Se a prova tuberculínica for maior que 5, manter a isoniazida por mais 3 meses sem revacinar para BCG. Esse é o protocolo comum, quando o bebê não é vacinado inicialmente. A letra D também é o protocolo comum, quando a prova tuberculínica for menor que 5, e que a gente suspende o tratamento e revacina com a BCG, a gente viu que para esse caso isso não vai valer. E o que vai valer é a letra E. A gente vai iniciar e manter a isoniazida por 6 meses, não realizar a prova tuberculínica e avaliar a necessidade de revacinação para BCG. Essa é uma questão também bastante difícil, viu? Porque, em geral, a gente lembra, né, do protocolo bonitinho, mas esse caso, essa pegadinha do bebê ter sido vacinado, a gente, em geral, não sabe. Por último, vamos para uma questão que fala sobre hipertensão arterial na infância. Você está atendendo o Jorge, de 7 anos de idade, ele tem peso de 32 quilos, uma altura de 1,28 m e uma pressão arterial de 115/80. E aí ele quer que a gente classifique essa criança com relação à pressão arterial, né? Bom, para a gente fazer isso, a questão ela deu 2 tabelinhas para a gente se basear, tá? Que são as tabelinhas de pressão arterial sistólica e diastólica para idade, 7 anos, para o sexo masculino, e aí a gente precisa aprender a interpretar essa tabela. Essa questão tem 2 dificuldades, a interpretação da tabela e saber a classificação da pressão arterial, né? Que é uma classificação recente, de 2017. Então, olha só, vamos pegar aqui a primeira tabelinha que a questão nos deu. A gente tem que lembrar que o menino ele apresenta uma altura de 1,28 m. Se ele tem uma altura de 1,28 m, ele vai estar aqui, ó, entre essas duas colunas, né? Essa linha que ela representa o comprimento, então 1,28 m está entre essas 2 colunas. E a pressão arterial sistólica dele é de 115. Se é de 115, ele vai estar aqui, ó, nessa faixa aqui, entre essas 2 colunas, tá certo? Ou seja, essa pressão dele, para o comprimento dele, para a idade e para o sexo, ela é maior do que o P95, vocês estão vendo? Ó, é 115, então ela é maior do que essa linha e é menor do que essa linha, que é o P95 mais 12. Então, é uma criança que tem uma pressão arterial sistólica maior que o P95 para idade, sexo e altura e menor que o P95 mais 12.
Na pressão arterial diastólica, a mesma coisa, ele tem a altura de 1,28 m, a pressão arterial diastólica é de 80, então ele vai estar nessa faixa aqui. Ou seja, ele também vai ser maior que o P95, maior do que essa linha, mas menor que o P95 mais 12. E como é que é a classificação de pressão arterial? Essa classificação é nova, tá? É nova assim, né, de 2017. Se vocês pegarem livros mais antigos, vai estar ainda atrasado. E aí a gente vai ter, né? Se o paciente ele tem uma pressão sistólica e diastólica menor que o percentil 90, ele é normotenso. Ok. Se ele tem uma PA sistólica e diastólica, ou diastólica, né? Maior ou igual ao P90 e menor que o P95, ou, dependendo da idade, maior que 120/80 e menor que o P95, ele vai ser classificado como PA elevada. Não existe mais classificação de pré-hipertensão, tá bom, galera? Isso é antigo. Vai ser PA elevada. Se ele tem a pressão sistólica e diastólica maior que o P95, mas menor que o P95 mais 12, que é o nosso paciente, ele vai ter hipertensão estágio 1, ou se ele tiver a pressão maior que 130/80 e menor ou igual a 139/89, tá bom? E se a sistólica e diastólica for maior ou igual a 95 mais 12 ou maior ou igual a 140/90, ele vai ser hipertenso estágio 2. Lembrar que isso aqui é sempre o que for menor, tá? Então, ou vai ser você vai ver o que é menor, se é o maior ou igual ao P95 menor que o 95 mais 12, ou se é o menor é 130/80, 139/89, tá? Então, a gente viu que esse nosso paciente ele vai estar nessa faixa aqui, portanto, ele tem uma hipertensão estágio 1. E a resposta da nossa questão vai ser a letra D, o paciente apresenta hipertensão estágio 1. Lembrar novamente que pré-hipertensão não existe mais na nova classificação, tá bom, galera? Então, vocês precisam saber avaliar tanto a classificação do paciente, quanto saber botar ele no gráfico de pressão arterial, né, por idade, sexo e altura. Tá bom? Então, foi isso. A gente se vê na próxima etapa, que vão ser questões mais difíceis ainda, mas a gente se vê na próxima etapa do nosso terceiro Jalequiz, tá bom? Tchau, tchau! Olá, vamos fazer agora a correção das questões de cirurgia do terceiro Jalequiz. Vamos comigo? Questão número 1. Paciente, sexo masculino, 25 anos, vítima de capotamento, refere dor em ombro esquerdo. Ao exame, a pressão arterial era 110/60, a frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, a saturação de oxigênio 96%. O abdômen encontrava-se atípico, flácido, dolorosa palpação em hipocôndrio esquerdo. A tomografia evidenciando um hematoma subcapsular esplênico, roto, com líquido livre em cavidade abdominal. Qual a melhor conduta a ser tomada? Bom, diante desse quadro, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem um paciente vítima de politrauma com um trauma abdominal contuso, tá? E esse paciente, essa dor referida em ombro esquerdo, ela é bem clássica, o que a gente chama de sinal de Kerr, que pode ser relacionada a uma reação, né, do diafragma por causa de sangue ali, de uma lesão do baço, né, à esquerda. Então, faz uma dor referida em ombro. Além disso, ele tem essa dor em hipocôndrio esquerdo também, que fala mais a favor de ter uma lesão hepática. Na tomografia, a gente confirmou essa nossa suspeita. Aqui eu deixei para vocês uma imagem, né, de uma tomografia, só para vocês terem uma noção de como seria isso. A tomografia do trauma é sempre feita com contraste. E essa tomografia, ela está mostrando que tem uma captação no baço, mas ela é uma captação heterogênea. Tem uma área que está mais escurinha, que o contraste não captou bem. Por quê? Porque é uma área de laceração e hematoma, tá? Pela classificação do Colégio Americano de Cirurgiões, essa classificação que é feita para todas as lesões traumáticas de vísceras maciças. Cada órgão tem a sua classificação. Na classificação do baço, a gente divide em 5 graus, tá? As lesões grau 1 e 2 são lesões mais simples e que geralmente a gente consegue fazer o tratamento conservador, que a gente chama de tratamento não operatório. As lesões 4 e 5, que são lesões mais graves, com desvascularização, explosão do baço, né? Com lesões graves, normalmente a gente faz o tratamento operatório, que pode ser tanto uma esplenectomia parcial quanto uma esplenectomia total. Nesse caso desse paciente, quando a gente vê um hematoma subcapsular roto, a gente classifica como grau 3, tá? Uma lesão grau 3 é uma lesão que a gente fica meio em cima do muro, né? A gente pode fazer ou tratamento clínico, tratamento conservador, ou então um tratamento cirúrgico.
Nesse caso, o paciente está estável, ele tem uma pressão boa, uma frequência cardíaca boa. Então, a gente pode usar essa terapêutica, né, não operatória. Mas, atenção, todo paciente que vai fazer um tratamento não operatório de trauma de vísceras maciças, a gente precisa deixar ele em terapia intensiva, fazendo monitorização clínica contínua, né, tanto cardíaca quanto da pressão arterial, e qualquer sinal de alteração, a gente pode ter que levar esse paciente para o centro cirúrgico, tá? E além dessa terapia intensiva, dessa monitorização contínua, a gente precisa fazer um hematócrito seriado. Então, a gente tem que fazer nas primeiras 24 horas, a gente vai colher o hematócrito de 6 em 6 horas, depois, nas próximas 24 horas, desculpa, nas próximas 24 horas, a gente vai fazer de 12 em 12 e vai finalizar depois de 24 em 24 horas. Então, aqui o nosso gabarito é letra C, internação em terapia intensiva com hematócrito seriado. Questão número 2. Paciente, sexo feminino, 32 anos, procura atendimento de emergência com dor abdominal inespecífica, que piorou nos últimos dias, mas refere sentir desconforto em abdômen superior há 6 meses. Nega alteração do hábito intestinal, náuseas ou vômitos. Sem comorbidades, faz uso de anticoncepcional oral há 6 anos. Realizou tomografia computadorizada, que evidenciou lesão hipervascular com área hipovascular central no segmento 3 do fígado. Qual o diagnóstico mais provável? Bom, mais uma vez, eu coloquei uma imagem de uma tomografia, não está relacionada especificamente à questão, mas é só para mostrar para vocês como seria esse aspecto dessa lesão que eu descrevi, né? Uma lesão hipervascular, ou seja, uma lesão captante de contraste, com uma área hipovascular central, uma área mais escura. Aqui nessa imagem, na verdade, ela tem uma lesão única, né, no lobo esquerdo do fígado. E essa lesão a gente consegue perceber, né? Uma lesão bem delimitada, arredondada, que ela tem uma hipercaptação do contraste, ela é hipervascular, mas a área central, ela é hipovascular. Isso pode ser tanto necrose, né, quanto hemorragia nessa área, nessa que a gente chama de uma cicatriz central. Isso é característico da hiperplasia nodular focal. Tá? E a gente, além dessa imagem, eu deixei outras dicas para vocês na questão de qual seria a resposta. É uma paciente mulher com 32 anos e com uso contínuo prolongado de anticoncepcional. Isso é clássico, tá? As pacientes que usam anticoncepcional oral por longos períodos, elas têm maior chance de fazer esse tipo de lesão, que é a lesão que é a hiperplasia nodular focal, tá ok? Em geral, elas são assintomáticas ou têm uma sintomatologia inespecífica, arrastada, como é o caso da nossa paciente, tá bom? Próxima questão. Questão número 3. Paciente trazido pelo Corpo de Bombeiros, vítima de queda de nível superior, aproximadamente 5 metros. Durante o atendimento inicial, não apresentou abertura ocular, emitia sons incompreensíveis e flexão dos membros superiores. Qual o valor correspondente de acordo com a escala de coma de Glasgow? Bom, quase que uma questão de matemática aqui, né? A escala de coma de Glasgow é a escala que a gente usa na avaliação do status neurológico dos pacientes vítimas de politraumatismo de traumatismo crânioencefálico. Então, os pacientes vítimas de politrauma, a gente, quando vai fazer o atendimento inicial, usa o ABCDE do trauma, né? E a letra D desse protocolo, do ABCDE, é exatamente a avaliação do déficit neurológico. E aí, essa avaliação é feita por 2 parâmetros. A escala de coma de Glasgow, que a gente avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E o outro parâmetro que a gente utiliza é as pupilas, né? A gente avalia se as pupilas estão isocóricas, midriáticas, se elas são fotorreagentes ou não, tá? Aqui, esse caso, a nossa resposta é D de dado 6. E por quê? Vamos calcular isso aqui. O nosso paciente, ele não apresentou abertura ocular. Então, para abertura ocular, ele tem de resposta. A resposta verbal, palavras incompreensíveis. Então, a gente soma mais 2. Já temos aqui 3, o número dele aqui. E a resposta motora dele é flexão anormal. Essa flexão anormal dos membros superiores, ela é característica da decorticação. E aí a gente soma mais 3 nesses 3 que a gente já tinha. Então, 6 é a nossa resposta, tá? Então, o valor correspondente à escala de coma de Glasgow para esse paciente é a letra D de dado. Questão 4. Qual o melhor exame diagnóstico para a confirmação da doença de Hirschsprung? Bom, esse palavrão aí significa, é um nome, né? A doença de Hirschsprung é uma doença que a gente chama de megacólon agangliônico congênito.
O que significa isso? Durante a formação embrionária, as células da crista neural, elas não migram de forma eficiente. Então, essa região do reto, essa região inferior do cólon, ela vai ficar sem gânglios, tá? Então, essa aganglionose, ela faz uma deficiência, né, da motilidade intestinal, que vai aumentando, né, gradativamente esse cólon. Quanto mais grave for essa deficiência, né, essa falta de gânglios nessa região final do intestino, mais precoce vai ser a manifestação. Então, tem pacientes que apresentam essa doença de Hirschsprung já desde novinhos. Outros, a descoberta já é mais tardia. E aí, a melhor forma de diagnosticar isso é com a biópsia retal. Quando a gente faz uma biópsia do reto, a gente percebe que não tem esses gânglios. A gente percebe que tem uma mucosa agangliônica. E aí, a gente fecha o diagnóstico. Tá bom? Todos os outros exames são muito bons para avaliação do cólon, mas elas não são a melhor forma de diagnosticar a doença de Hirschsprung. Questão 5. Quando a doença de Crohn acomete o cólon, devemos diferenciá-la da retocolite ulcerativa. Qual das afirmações abaixo é mais sugestiva de retocolite ulcerativa? Então vamos lá. A gente tem aqui 5 opções de resposta e a gente tem que avaliar qual dessas tem mais relação com a retocolite ulcerativa. E as outras 4 vão ter uma relação maior com doença de Crohn. Então vamos lá. Letra A. Presença de doença perianal. A gente sabe que as manifestações da região anal, da região perianal, como abscessos, fissuras, fístulas, estão bem relacionadas com a doença de Crohn. E a retocolite ulcerativa não apresenta esse tipo de manifestação. Então, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Presença de granulomas não caseosos no tecido biopsiado. Quando a gente está fazendo uma diferenciação entre as doenças inflamatórias intestinais possíveis, a gente sabe que a retocolite ulcerativa ela tem um padrão na biópsia diferente da doença de Crohn. Então, outras doenças também podem apresentar granulomas, como por exemplo a tuberculose, mas dentro da diferenciação das doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn é a que apresenta granuloma do tipo não caseoso. O envolvimento do intestino delgado, ele é característico também da doença de Crohn. Inclusive, a letra E também tem essa relação, né? Porque as fístulas intestinais, elas estão muito presentes na parte do intestino delgado. Então, são acometimentos presentes na doença de Crohn, tá? A retocolite ulcerativa é uma doença do cólon e do reto, tá? Então, a gente vai ter sempre essa área do aparelho gastrointestinal acometido e não o restante, como a doença de Crohn, que a gente costuma falar que pode acometer da boca ao ânus, né? Tanto com úlceras aftosas da boca, lesões do intestino delgado, do intestino grosso da região perianal também, tá? E a letra D, que é o nosso gabarito, ela é mais sugestiva da retocolite ulcerativa. Por quê? A colangite esclerosante primária é uma manifestação extraintestinal que está entre 80% a 98% das vezes relacionada com a retocolite ulcerativa, tá? Então é importante o paciente que tem essa doença, né, hepática, que é a colangite esclerosante primária, é importante você fazer uma avaliação do aparelho digestivo, porque ele pode estar quase que 100% das vezes, com associação a retocolite ulcerativa, e em poucos casos, de somente 1 a 10%, que a manifestação vai estar relacionada com a doença de Crohn. Então, boa sorte e até a próxima fase!